Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaíno. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos falar sobre o potencial construtivo de São Januário, né? Vamos falar também sobre a absorção do Pedrinho, né, do presidente Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, foi absorvido no STJD. Vamos falar também sobre a possível volta do jogador polêmico Lloyd Augusto. Vamos falar também, pessoal, de negociações, os jogadores que o Vasco está de olho. Vamos falar também, pessoal, da ida, né, de Renato Gaúcho a Belém com a comissão, com o elenco do Vasco para o jogo de amanhã, às 16h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados pelo Brasil. Peço também a sua ajuda, particularmente, se vocês puderem dar uma força, divulgar o meu canal para amigos, família, para que vocês possam estar me ajudando. Vascaíno ajuda Vascaíno, pessoal. Galera, vamos começar o boletim de hoje, né, sobre o potencial construtivo de São Januário. O projeto para a grande reforma de São Januário ganhou um novo fôlego financeiro nos bastidores, após o recuo de negociações anteriores. A diretoria do Vasco atraiu novos parceiros para a venda do potencial construtivo do estádio, mecanismo fundamental para arrecadar a verba necessária para o início e conclusão das obras na Casa Cruz Maltina. A novidade foi aprovada e divulgada pelo portal Podcast Cruz Maltino, nesta quinta-feira, dia 9. Segundo as informações, o associativo já conta com aproximadamente 3 possíveis interessados na aquisição do montante milionário, devolvendo o otimismo para o andamento do projeto arquitetônico. Isso será uma boa, porque o Vasco vai passar a ter um grande estádio. O São Januário já é um grande estádio, né? E com essa reforma vai ficar uma reforma de primeiro mundo. Isso vai ser muito bom. Eu sei que agora com os outros clubes aí, os clubes adversários, a Mulambada, o presidente da Mulambada agora deve ficar puto, né? O Vasco tem um estádio, já tem um estádio São Januário, que é um estádio muito lindo, né? Aquela formato de uma ferradura. E agora, né, acontecendo essa reforma no estádio, que vai ficar um estádio de primeiro mundo, o Vasco é merecedor de ter um grande estádio, né? Um estádio São Januário reformado, lindo, que é. Agora vamos falar sobre o presidente Pedrinho, né, que foi absorvido, né, pelo STJD. O julgamento é realizado nesta quinta-feira, dia 9, referente ao processo sobre o jogo entre Cruzeiro e Vasco, naquele jogo de 3-3. Ele havia sido denunciado por conduta contrária e ética, após criticar a arbitragem do árbitro Lucas Trezini. E o STJD achou que não houve desrespeito naquele momento. Aquele juiz, aquele árbitro fez aquela lambança. Na realidade, quem saiu prejudicado foi o Vasco. E aí o Pedrinho desceu lá, puto da vida, por aqueles pênaltis que deixou de ser dado pelo esse juiz, esse Lucas. E aí o Pedrinho só foi conversar com ele, e aí criou-se aquele tumulto, e foi o Vasco, o STJD, houve a denúncia do juiz, e aí agora, com o resultado de ontem, o STJD não houve de respeito. Eu acho que o STJD viu as imagens, viu que o juiz estava errado. Eu acho que para não prejudicar, já tinha prejudicado a instituição, o Vasco. Agora, para prejudicar o Pedrinho, eu acho que deixaram para lá, mas tem que ser assim, né? Qualquer presidente de qualquer clube tem que reclamar, tem que ir para cima, porque, cara, é um absurdo o que acontece
nas arbitragens de hoje. As arbitragens, principalmente contra o Vasco. O Vasco sai muito prejudicado nesses jogos. Galera, agora vamos falar também sobre Lloyd Augusto, né? Lloyd Augusto que pode estar de volta para o Vasco. O jogador não está jogando bem lá na Turquia. O jogador, o Lloyd Augusto jogou 16 partidas. Dessas 2 partidas só deu 2 assistências, não fez nenhum gol. Então, acho que o contrato lá está se encerrando e eu acho que o clube não vai querer esse jogador. O Lloyd Augusto, o Vasco comprou ele bastante caro, saiu muito caro para o que ele fez no Vasco quando estava jogando, que não jogou exatamente nada. A torcida já está sabendo dessa notícia, dessas informações, não está gostando, né? Mas está encerrando o contrato dele e ele está de volta para o Vasco da Gama. Talvez o Renato Gaúcho queira aproveitar esse jogador com a falta, né, como ele reclama que o elenco é pequeno, pode ser que ele queira aproveitar esse jogador para ir, porque está vendo que as laterais ali, principalmente a direita, o Nuno Moreira não está indo muito bem, o Marino Inestrosa também, não sabe para que veio também, até agora não está fazendo nada, né? O Adson ele está usando muito pouco e talvez o Renato Gaúcho queira esse jogador aí, eu não sei que com o Renato Gaúcho ele trabalha a cabeça desse cara aí, ele melhora bem. Sei que está aí para vir. Galera, agora vamos falar sobre o Wallace, né? O Vasco, depois que o Cruzeiro afastou o Wallace, o Vasco intensificou as negociações com o jogador, depois que ele foi afastado por indisciplina. Parece que ele mandou uma mensagem lá no grupo dele, criticou os jogadores aí, e aí o Cruzeiro afastou por indisciplina. Talvez a galera lá, os jogadores também, que foi criticado, eu acho que ele andou fazendo alguma crítica, não queira mais ele, jogar com ele, eu sei que ele está afastado, e aí o Vasco viu uma possibilidade de negociar o jogador, e ele vir de graça para o Vasco da Gama. Aí o Vasco vai trazer o jogador de graça, se por acaso acontecer essa negociação. O Wallace já tem experiência fora, principalmente internacional, só que no Cruzeiro ele não jogou, não mostrou nada ainda. Já não é a primeira vez que ele é afastado por disciplina. No começo do ano o Vasco tentou a negociação dele, porque ele também estava afastado por indisciplina. Agora apareceu mais essa. E aí o Vasco quer trazer ele, porque sai de graça para o Vasco. Agora vamos falar a situação de Arboleda, pessoal. A Arboleda agora, o GE notificou que o São Paulo está vai multar o jogador em 600 milhões de reais. E o Arboleda está rescindindo o contrato com o São Paulo. O Vasco também está vendo a possibilidade de Arboleda ir de graça para o Vasco, só que o Vasco aí tem que ter cuidado aí, quem sabe essa multa também não respingue no Vasco. Mas aí o Ademar Lopes já entrou em contato com o jogador, e falou que se o Vasco está de fora assistindo aí essa briga entre Arboleda e o São Paulo, se ele rescindir o contrato, tiver tudo certo, o Vasco vai contratar o jogador. Não vai comprar, vai fazer um contrato de 2 anos e meio, talvez acertar aí o salário dele, mas o Vasco vai ficar fora da briga para que não respingue, no clube. Tem que ter coragem, tem que ter atenção para que não respingue no clube. Que aí o Vasco está vendo a possibilidade do Arboleda vir de graça. Agora, pessoal, vamos falar sobre o José Andrés Martinez, É outro jogador que o Vasco está de olho, também rescindiu um contrato com o Corinthians, e o Vasco está de olho nesse jogador, porque ele pode vir de graça também, O jogador está sem clube, o Vasco quer antecipar, já está antecipando as conversas, da mesma forma está sendo feito com o Wallace, com o Arboleda, e também está acontecendo com o José Martinez, um jogador, um volante, o Wallace também é volante, e esse jogador ele fez uma cirurgia há pouco tempo no joelho, mas as informações é que ele volta no meio do ano, outros falam que ele vai voltar no final do ano, mas o Renato está pedindo jogador para junho, que aí vem a parada
da Copa do Mundo, e aí os jogadores que chegarem em junho já vai treinando, né, durante a parada da Copa do Mundo, para quando voltar, o Campeonato Brasileiro, o jogo da Copa do Brasil, da Sul-Americana, os jogadores que chegarem já estão aptos para atuar, para jogar. Isso o Renato quer isso. E esse jogador, o Martínez, será que ele vai estar pronto? É isso? Se já está com cirurgia em joelho, no joelho não é fácil. Vamos ver, o Vasco está analisando, já conversou com o jogador, né? O jogador disse que está liberado para negociar, tá, parece que gostou da proposta do Vasco, e vamos ver como é que vai terminar a novela com esses 3 jogadores. Né? A Cebolinha já sabe, né? A gente já informou que várias vezes, o Cebolinha também, o Vasco está interessado, o Flamengo não vai mais renovar o contrato dele no meio do ano, e aí talvez já tenha havido uma conversa entre Renato Gaúcho, que jogou também com o Cebolinha, quando era treinador do Flamengo, já jogou com o Wallace, quando era treinador do Grêmio. Então, Renato Gaúcho pode fazer a ponte também desses jogadores aí. Eu sei que a vinda de Cebolinha é muito importante, né, para ajudar ali no ataque. Galera, agora vamos falar sobre a viagem de ontem, Renato Gaúcho, né, e o elenco do Vasco, que saiu ontem de manhã, às 9 horas, para Belém. Ontem mesmo já fez um treino lá em Belém, no CT do Paysandu. O Renato Gaúcho treinou a semana todinha, de segunda até ontem, de manhã, até antes de ontem de manhã, à tarde no CT Moacir Barbosa, e ontem viajou 9 horas e treinou à tarde com o elenco lá no CT do Paysandu. O Renato Gaúcho testou ali na frente vários jogadores que o Renato Gaúcho está vendo assim, um pouco de dificuldade, principalmente na lateral direita, porque o Nuno Moreira não está jogando tão bem, não é mais aquele Nuno Moreira da temporada passada, que jogava, cruzava a bola, fazia gol, botava a bola na cabeça do Ferretti na época. E agora o Nuno Moreira está alto e baixo, né? Está oscilando muito. Tem o Marino Nestrosa também, que joga pela direita, que não está entregando. Tem o Adson, que ele usa o Adson, mas está usando muito pouco o Adson ali pela direita. E o Renato Gaúcho, não sei se ele está encontrando dificuldade ali para escalar ali o trio de ataque. Pela esquerda já tem, né, já é certo, o Andrés Gomes, esse aí é certo. E centralizado ele tem o DVD, ele vem usando o DVD. Agora o Brenner já está de volta, não sei se ele vai usar o Brenner, porque teve uma pancada no joelho, ele ficou afastado, não sei se ele vai usar o Brenner. E tem também o Spinelli, que ele gostou do Spinelli no jogo aí da Argentina, ali contra o Barraca Central, lá na Argentina. Aí a possível escalação será Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Alan Saldívia e Robert Renan na zaga, Cauã Barros, que Cauã Barros ficou no Rio como para o treino com os titulares, Cauã Barros, Thiago Mendes e Tietê. Na frente, o ataque pela esquerda, Andrés Gomes. Se ele for usar o que ele vem usando, então ele vai colocar o DVD e o Nuno Moreira. Mas ele treinou várias vezes Andrés Gomes, Spinelli, Nuno Moreira, Andrés Gomes, Spinelli e o Rojas. Andrés Gomes, DVD e Nuno Moreira. Ele treinou várias vezes ali na frente. A dúvida está ali na frente. E treinou também o garoto JP ali na vaga do Tietê. Pode ser que ele entre com o JP no segundo tempo, vamos ver. Renato Gaúcho gosta de mexer na escalação ali, a gente às vezes faz uma escalação, mas Renato Gaúcho já vem com outra, até porque para deixar dúvida no time adversário. E galera, o jogo será amanhã às 16h30, transmissão pela TV Globo, né? E Premier, pay-per-view. O Vasco precisa da vitória, precisa ganhar fora de casa, que ainda não ganhou. O Renato Gaúcho, quando chegou no Vasco, o Vasco só tinha um ponto. Ele assumiu essa tarefa. Vinha de 4 jogos, um empate e 3 vitórias. O jogo contra Curitiba, a vitória na mão, deixou escapar.
E, por último, o jogo levou a virada do Botafogo, né? Então tá somando uma derrota aí, mas vem bem, tá no 12º lugar. Se o Vasco ganhar amanhã do Remo, pode ser que ele assuma lá o 7º local, sexto, sétimo, dependendo dos resultados dos outros clubes. O Vasco precisa da vitória para levar a moral, né? A gente vinha uma sequência muito boa, mas agora teve um empate em 2 jogos, 2 últimos jogos, um empate e uma derrota de virada contra o Botafogo. O Vasco deu uma bobeada lá, o Léo Jardim também. E são falhas essas que o Renato Gaúcho tentou corrigir durante a semana. Esperamos que o Vasco ganhe esses 3 pontos amanhã, fora de casa. Será a primeira vitória fora de casa. E é isso aí, galera. Vamos acreditar. Vasco é para quem acredita, eu acredito, a galera toda acredita. O jogo vai ser fora de casa, não vai ser fácil. Vai ser lá na casa do Remo. O Remo vai ser apoiado pela sua torcida. A torcida do Vasco também vai estar lá. A torcida do Vasco é grande, apoia o Vasco em todo lugar. Galera, por enquanto é só. Eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Tchau!